Queridos, nossa conversa esse mês é sobre missões mundiais. Nós, como batistas, temos essa maneira de fazer missões, seguindo aquele princípio de Atos 1:8, de que nós temos que ser discípulos e temos que ser testemunhas em Jerusalém, Itaim, cidade de São Paulo. Temos que ser testemunhas na Judéia, o estado de São Paulo. Também da mesma forma em Samaria, o Brasil, e até os confins da terra. Essa ordem, essa direção que Jesus deixou para nós como discípulos, precisa acontecer até que Ele venha nos buscar. E nós estamos aqui para fazer missões nessas 4 dimensões: no Itaim, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no país do Brasil e em todas as nações. E hoje a nossa junta de missões mundiais, só dos batistas brasileiros, são mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo. 100 e tantas nações sendo alcançadas somente pelos batistas brasileiros. Agora você imagina, os batistas de vários países, e existe a denominação batista em 100 e tantos países do mundo, e agora você imagina a convenção batista dos países da América Latina, os países da América do Norte, os países da Europa, países da África, da Oceania, da Ásia, vários batistas envolvidos com missões nos 4 cantos da terra. E nós estamos fazendo parte disso. E isso é motivo de muita alegria para nós, fazer parte do que Deus está fazendo agora. Porque enquanto nós estamos aqui, agora aqui em São Paulo é 8h13, lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, lá no Japão, já é 8h13 da manhã. Então já tem gente lá agora, chegando no trabalho, já tem gente trabalhando, tem gente no trânsito, o dia lá já amanheceu, o pau já está quebrando lá e nós estamos aqui, e o Espírito está fazendo a obra em todo lugar. É isso que foi profetizado, que o Espírito do Senhor, como um vento, iria soprar por todo o planeta e iria alcançar gente de toda raça, toda língua, toda tribo, toda nação. E fazer parte disso é uma grande alegria. Eu estou muito feliz que eu estou completando hoje 1 ano e 7 meses de PIB Itaim. Já acordei com parabéns do Isaías. Todo dia 6 eu acordo com parabéns do Isaías. Eu não sei, você acorda cedo, Isaías, para ir trabalhar ou para correr? Correr você corre de tarde, né? Os dois. Isaías acorda, todo dia 6, ele me manda parabéns e palminha, aquele emoji de festinha, né? Com um chapéuzinho soprando. Maravilha. O Isaías, né, Alice? O Isaías é uma bênção. Ele não esquece, todo dia 6. Já foram 19 parabéns, né, Isaías? Ele faz mêsversário comigo, é uma bênção. E aí, queridos, nós então começamos esse mês com aquela vigília. Eu estava lá no Maranhão, mas acompanhei vocês, estava lá no hotel, só curtindo a vigília. Depois teve o Saba Night de missões, que também foi uma bênção. E aí, domingo, continuamos a conversa sobre missões. Tão querida, né? Maneira como ela trouxe a palavra no domingo, de uma forma tão meiga e ao mesmo tempo tão impactante. Deus abençoe.
E agora a gente vai continuar. Nós vimos que temos que fazer missões no poder do Espírito, porque o Espírito que nos criou, o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade divina estava envolvida desde a criação. O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus, assim como no início disse, haja luz, Ele continua diariamente fazendo com que haja luz no coração daqueles que estão em trevas. Todos os dias, Deus está agindo, operando, salvando, libertando, todos os dias, irmãos. Hoje em dia não é mais como era na Bíblia. A gente vê na Bíblia tantos milagres, tanta coisa. Hoje em dia não é mais assim. A gente nem sabe o que é que Deus está fazendo agora lá na Tailândia. E talvez nunca vamos saber. Mas Ele está fazendo. Porque é o Espírito do Senhor, o maior agente missionário, o maior mobilizador, o maior promotor de missões desse planeta, é o Espírito de Deus. Porque desde o início, assim que ele foi derramado, tomou aqueles irmãos ali, naquela festa de Pentecostes, a missão de Deus tomou uma proporção como ela nunca tinha se desempenhado antes. E não para de crescer, e não para de avançar. E a cada dia a gente tem novos membros nessa gigantesca família de Deus. E Ele vai agindo, e Ele vai operando, e Ele vai salvando, Ele vai libertando, porque o maior interessado nessa missão é Ele mesmo, porque a missão é dEle. Nós é que temos o grande privilégio de sermos chamados por Ele para participar disso. Mas essa missão não é nossa, essa missão é dEle. Nós somos comissionados. Fazemos a missão junto com o dono da missão, o autor da missão, aquele que se colocou em missão para trazer, para resgatar, para redimir a humanidade de volta para si mesmo. E para que isso se cumpra, Ele vai nos fortalecendo. Portanto, hoje o título dessa mensagem é Missões no poder do Espírito que nos fortalece. Ai de nós se não fosse o Espírito de Deus. Em fevereiro nós vimos que o Espírito frutifica em nós, em 3 direções diferentes, com 9 características diferentes, e o fruto do Espírito vai nos dando vitória sobre as obras da carne. E agora eu quero relembrar com você uma história que você conhece muito bem. Da tribo de Dan, um homem não podia ter filhos. Ele e a sua esposa queriam muito ter filhos, mas não podiam. E eles tentavam e não conseguiam. E eles então buscaram a Deus, clamaram a Deus, pedindo a Deus o milagre de gerar um filho. E aí um anjo do Senhor visitou esse casal. E o seu Manoá ficou impactado, meu Deus, um anjo. E aí então o anjo disse para eles que eles receberiam aquela bênção de gerar um filho, que seria um menino, e que eles deveriam então consagrar a Deus aquele menino. E existia naquele tempo um voto que foi instituído lá no tempo do deserto, e as orientações estão ali naquele tempo em que o povo estava acampado em Cades Barneia, antes de tomar posse a partir da tomada de Jericó. Então ali
mais ou menos no tempo em que Moisés escrevia Levítico e Números. Então ali é instituído um voto. Toda vez que uma família quisesse consagrar um menino a Deus, então o menino seria chamado Nasri-El. Nasri é consagrar, é o ato de entregar para o uso específico. É como essa toalha aqui, ó. Botaram a toalhinha aqui dentro para eu usar e eu nunca lembro de usar. Aí o dia que eu fui usar ainda fizeram figurinha minha com a toalha na cabeça. É difícil. Essa toalha não vai ser usada no gabinete, essa toalha não vai ser usada no banheiro, essa toalha não vai ser usada na cozinha. Essa toalha foi consagrada, ela foi separada para o uso específico no púlpito. Esse ato de pegar algo e separar para um uso específico e exclusivo não pode ser usado em outro lugar ou para outro fim. Isso é chamado pelo hebreu de Nasri. Separar para um fim específico e exclusivo. Portanto, o voto de Nazireu é esse voto de consagração. Nasri, que é separar para o fim específico e exclusivo. Nasri-El, esse El é de Deus, da divindade. Então é separar para o uso específico e exclusivo de Deus. Então, para ilustrar esse voto, o voto era feito geralmente pelos pais da criança e era demonstrado na criança de 3 formas. Moisés deixou na lei a especificação desse voto, chamado por nós de nazireado. Então, a pessoa, geralmente meninos, consagrados a Deus, quando os pais faziam esse voto do nazireado, o consagrado deveria, como é que eu vou te chamar isso? Evidenciar esse voto mediante 3 atitudes. Era evidenciado na vida de um menino que ele era nazireu quando ele fazia essas 3 coisas. Primeiro, não podia tocar em nada que tivesse morto. Nenhum cadáver, nem de animal, nem de gente. Não podia beber bebida forte, vinho. Era a bebida que eles tinham naquele tempo. Não podia beber vinho. E não podia raspar a cabeça. Essas 3 atitudes eram o que evidenciava o nazireado na vida do menino. Portanto, se o menino estivesse lá, convivendo com vários outros meninos, de repente, olha, morreu uma ovelha, vamos pegar essa ovelha morta e levar? O menino nazireu falava, eu não posso encostar nessa ovelha morta. Por quê? Porque eu sou nazireu, meus pais fizeram um voto, eu não posso encostar em cadáver. Então, se eles estivessem lá num momento de festa, bebendo vinho, celebrando, seja qual for o motivo, o menino dava um passo para trás e falava, muito obrigado, mas eu não posso beber. Por quê? Porque eu sou nazireu. Eu fui consagrado a Deus e eu preciso cumprir o meu voto, e uma das formas de evidenciar isso é não bebendo. E a terceira, o cabelo ia ficando grande, ia ficando grande, ia ficando grande, e as pessoas podiam perguntar, ei, você não corta o cabelo? Não, não corto. Por que você não corta? Porque eu sou nazireu. Os meus pais me consagraram a Deus, então eu não encosto em cadáver, eu não bebo vinho e eu não corto o cabelo. É por isso que o Sansão tinha o cabelo grande, porque ele foi consagrado a Deus. Mas o negócio do Sansão não era especificamente com o cabelo. O cabelo era uma das 3 evidências do voto do nazireado. Que às vezes a gente acha que a força de Sansão estava no seu cabelo. A força de Sansão estava no seu cabelo. E aí quando cortou o cabelo ele perdeu a força. Não. Confere comigo em Juízes 14, 6.
Juízes 14:6. Então, o cabelo, como é que é? 14:6, na NAA, né? Deixa eu mudar aqui, Nova Almeida atualizada. Juízes 14:6. Então, o cabelo do Sansão, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Amém, irmãos? Então, o cabelo do Sansão, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Então, a força de Sansão não estava no seu cabelo, a força de Sansão estava no seu Deus. Nada a ver com cabelo. Cabelo era só uma das 3 formas de evidenciar o voto que os pais dele tinham feito. E eu acho muito legal algumas coisas da história. É a forma como Deus visita a família dele. Eles não podiam ter filhos. E o Manoá, provavelmente, tinha esse fato como motivo de grande tristeza. Mais ainda a esposa dele. Porque se hoje em dia já não é bom para nós, não é motivo de alegria, quando um casal quer ter filhos e não consegue, imagine naquele tempo e naquela cultura em que se acreditava que gerar filhos era sinal da bênção de Deus. Portanto, se hoje em dia já nos entristece quando um casal quer ter filho e não era abençoado por Deus, imagina o peso nessa casa, imagina a tristeza desse casal, a pressão social que eles sofriam. A gente não consegue gerar filho, a gente não consegue gerar filho, então será que a gente é amaldiçoado? Imagine a angústia desse casal. E isso às vezes acontece com a gente também. A gente deseja algumas coisas, as coisas não acontecem conforme a gente imagina, e a gente fica com esse senso comum. Então quer dizer que eu sou amaldiçoado, então quer dizer que eu tenho algum defeito, então quer dizer que eu... Não, irmãos, nós somos todos pecadores e ninguém merece nada mesmo não. Mas o fato das coisas não saírem como a gente quer, isso não evidencia que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus está nos amaldiçoando. Não. Não. Essa não é a perspectiva correta. A perspectiva correta é: se algo não aconteceu como nós queríamos, é porque somos pecadores, em algum momento nós falhamos, e por isso não vivemos tudo o que queremos. E glória a Deus por isso. Já dizia o Martinho Lutero: ai de mim, se Deus dissesse sim para todas as minhas orações. Portanto, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com a família do Sansão é que, mesmo eles não estarem vivendo aquilo que queriam, eles estavam abertos para ouvir a Deus. Porque quando eles são visitados pelo Senhor, através daquele anjo, e a palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, malar, no hebraico, e ágelos, no grego, é mensageiro. Portanto, o anjo é só pelo mensagem, é o mensageiro de Deus. Então, a mensagem é do próprio Deus. Então, quando aparece o anjo para aquele casal, sobretudo para aquele homem, ele poderia virar as costas e falar: eu não quero saber de nada de Deus, eu não quero ouvir nada. Ah, você veio da parte de Deus? Eu não quero saber de você, porque eu estou tentando ter um filho, tem anos, e Deus não me dá um filho, e Deus não faz do jeito que eu quero, e eu não me sinto abençoado. Aliás, todo mundo diz que eu sou amaldiçoado, eu não quero saber de Deus. Não, ele poderia ter virado as costas para o anjo. No momento em que ele se depara com o mensageiro de Deus, ele se prostra e se abre para receber o que Deus tinha para falar com ele.
Muitas vezes nós nos fechamos porque as coisas não saem como nós queremos, mas é exatamente nesse momento que nós para Deus, porque se as coisas estão emperradas, é porque nós precisamos atentar para algum detalhe que nós estamos errando. Não gerar filhos é consequência do pecado. Não viver a plenitude que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo é consequência do pecado. Todos os nossos problemas foram causados por nós mesmos, no Éden e depois dele. De Gênesis 3 para frente, a casa caiu e não vai ser mais perfeito, só na Nova Jerusalém, irmão. Portanto, nenhum de nós vai ajustado, equilibrado e satisfeito em tudo, porque isso só acontece no céu. Portanto, as nossas frustrações e as nossas decepções não são motivos para que a gente se feche para o que Deus quer revelar para nós. Portanto, se Deus quer falar com a gente, mesmo não estando tudo do jeito que a gente quer, mesmo a gente estando frustrado, triste e decepcionado, se Deus quer falar, a gente quer ouvir. E o anjo então diz, olha, vocês vão gerar um menino. E consagra ele para Deus, então. E aí o anjo vai embora, o Manoá fala, ei, pera, qual o seu nome? E o anjo fala, para que você quer saber meu nome? Você não sabe que é maravilhoso? Prestou atenção nesse detalhe? Não? Então vamos ler. Olha aí, Juízes 13. Volta aí, meninos, bota aí para eles verem. Ó. Juízes 13. O anjo do Senhor disse a Manoá, sua mulher deve se guardar de tudo, não deve comer, não bebe vinho, faz do jeito que eu mandei. Manoá disse ao anjo do Senhor, fica com a gente. O anjo disse, não posso não, tem que ir embora, mas se você quiser fazer um culto, fica à vontade para fazer culto. Aí Manoá, 17, ó. Aí Manoá perguntou ao anjo, qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. Quando acontecer da minha esposa engravidar igual você falou, eu quero saber o seu nome para que eu possa te honrar. Aí a gente não sabe se ele gostaria de botar o nome do anjo no menino, ou se ele iria fazer um culto em agradecimento àquele anjo chamando pelo nome por causa do menino. A gente não sabe bem o que estava na cabeça do Manoá, concernente a como ele honraria o anjo, mas ele queria saber o nome do anjo. Aí o anjo respondeu, por que você quer saber meu nome? Você já não sabe que é maravilhoso? A Nova Almeida, por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Na Revista Atualizada diz assim, eu acho bem legal essa tradução. Por que quer saber o meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso é aquele que opera maravilhas, milagres, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Então o que o anjo está dizendo é, você não sabe que eu sou aquele que opera maravilhas? É o próprio Deus falando através desse anjo. E aí, anos depois, essa história aqui está acontecendo mais ou menos 1350 a 1400 antes de Cristo. Aí lá no ano 750 mais ou menos, ou seja, quase 700 anos depois dessa história aqui, um profeta em Jerusalém dizendo que uma virgem vai engravidar e o menino que vai nascer vai chamar Emanuel, que significa Deus conosco. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Por que você quer saber o meu nome? Você já não sabe que eu sou maravilhoso?
700 anos depois, vai nascer um menino, e o nome dele é Maravilhoso. Portanto, quem estava falando com esse casal era o próprio Deus, irmãos. Deus fala com a gente, irmãos. Mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente está frustrado, decepcionado, Deus fala com a gente, porque Ele não fala baseado no que a gente está sentindo, Ele fala baseado na missão que Ele tem, e a missão dEle é nos redimir para a sua glória. E aí então, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Tem nada a ver com cabelo, tem nada a ver com o vinho, tem nada a ver com o cadáver, tem a ver com o propósito, tem a ver com a missão que Deus tinha na vida dele e através dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele rasgou o leão no meio, e largou o leão lá rasgado, e foi para a Filistia, porque ele gostou de uma menina lá e queria casar com ela. Aí o pai dele falou, não é bom casar com essa menina, porque o povo dela é inimigo nosso. Como é que vai ser isso? Você vai casar com a menina lá? Vou casar e o casamento vai ser lá, pai. Mas meu filho, você não sabe que esse povo é inimigo nosso? Você não sabe que esse povo gosta de guerra? Você não sabe que esse povo, na primeira oportunidade que tiver, eles vão matar a gente para tomar a terra de volta? Pai, eu sei disso tudo, vocês me ensinaram isso tudo, ainda assim eu quero casar com a menina filistia. Aí começa a desgraça. Deus tinha uma missão, Deus cumpriu a missão. Sansão tentou atrapalhar de tudo quanto foi jeito. E a primeira coisa que ele fez para atrapalhar a missão de Deus foi se envolver com a menina que não deveria. Quantas vezes eu e você atrapalhamos a missão de Deus na nossa vida porque a gente toma decisões que não são conforme a vontade de Deus? Deus vai fazer, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele vai fazer, como a gente vai ver aqui no final. Deus levantou Sansão para matar a maioria dos filisteus, não porque Deus quer ver a morte do filisteu, mas porque o filisteu queria tomar a terra, e Deus estava dizendo, não pode tomar essa terra, porque eu dei essa terra para esse povo aqui, os descendentes de Dan, e o filisteu falava, mas se eles demolem, nós vamos tomar de volta, aí Deus fala, então vamos ver que se vai tomar. Ah, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau que mata as pessoas. Não, se cada povo ficasse no seu canto, ninguém morria. Mas o povo queria invadir Jerusalém, queria invadir o território de Israel, aí Deus precisava botar o povo para correr. Às vezes, morria alguns. Então Deus tem uma missão. Sansão é um juiz. Todos os juízes eram líderes, que quando a terra estava sendo invadida, porque ali morava um monte de gente. Quando o povo de Deus chegou, Deus foi dando vitória e aqueles povos se afastaram. De vez em quando eles tentam tomar a terra de volta. Então quem que é o juiz? É aquela pessoa que Deus levanta para liderar o povo, para não permitir que o ex-dono da terra tome a terra. Da tribo de Dan, eles foram habitar exatamente no lugar onde era dos filisteus. Os filisteus se espremeram ali na faixa de Gaza, de vez em quando eles tentavam tomar de volta. Então Deus levantou Sansão para não deixar os filisteus tomar a tribo de Dan de volta. Essa missão foi cumprida, porque no final da história a gente vê que Sansão derruba o templo e mata milhares. A missão foi cumprida. Mas Sansão não a viveu de forma plena, porque ele tomou decisões erradas. Portanto, o que a gente precisa aprender aqui é, a missão que Deus tem comigo e através de mim, ela vai se cumprir, eu ajudando ou não, mas eu posso me privar de viver aquela missão de forma plena, por causa das minhas decisões erradas. Portanto, com quem a gente se relaciona, com quem a gente decide morar debaixo do mesmo teto, a profissão que a gente vai exercer,
a igreja que a gente vai congregar, as pessoas que a gente vai ouvir, aqueles que a gente vai deixar nos influenciar, todas essas decisões podem nos ajudar a viver a missão de forma plena ou pode nos atrapalhar de viver de forma plena. Mas que Deus vai fazer, vai. A gente ajudando ou não. A missão vai se cumprir. A pergunta é: e durante a jornada da missão, eu vou cumprir a jornada de forma leve e agradável, ou vai ser angustiante e penoso? Porque o Sansão apanhou, foi humilhado, não precisava ter sofrido nada disso, era só ele ter tomado as decisões certas. A missão ia se cumprir do mesmo jeito, e ele ia ter uma vida abundante durante toda a jornada da missão. Mas para ele foi angustiante, triste e foi sofrível, porque tomou decisões erradas. Portanto, o que Deus quer fazer através de mim, Ele vai fazer. Eu preciso tomar as decisões certas, para que a minha jornada seja leve e agradável. Porque não precisa ser sofrida. Pode ser leve, pode ser agradável. Nem sempre tudo conforme a gente imagina, mas sempre de forma leve e agradável, se tomarmos as decisões certas. Então, a primeira decisão errada que o Sansão tomou, casar com a menina que não devia. Segunda decisão errada, ter quebrado o primeiro voto. Na verdade, não são 3 votos, né? São 3 evidências do voto do nazireado. Então, ele quebrou a primeira evidência do voto, que é não ter. Você continua lendo a história e você vê que ele voltou da Filistia e viu o cadáver do leão lá. E aí ele viu que um grupo de abelhas tinha feito ali um favo de mel, né? Uma colmeia, eu não sei como é que chama. Como é que chama, meu amor, aquele negócio que as abelhas fazem? Colmeia? Aí lá dentro da colmeia tem o mel. É isso? Ok. Quanto tempo demora para fazer uma colmeia para dar mel? Não sei. É esse o tempo que Sansão ficou na Filistia, para namorar e noivar com a menina. Aí agora ele está voltando para casa, porque ele conseguiu marcar a data do casamento. Ele vai voltar para casa para alinhar com os pais dele, dar o convite para os parentes, para depois ir com todo mundo para casamento na Filistia. Quando ele está voltando, ele vê que a abelha tinha feito mel lá no cadáver. Aí o texto diz: do cadáver do leão ele pegou o mel. Aí ele chegou em casa. E mel era um negócio caro, difícil de encontrar. E quem é que vai meter a mão no meio das abelhas para pegar o mel? Hoje em dia, com a tecnologia, eu já não tenho coragem. Imagina naquele tempo. Então, mel era um negócio que, quando a pessoa vinha, é tipo 1 quilo de picanha. Entendeu? Você começou a fritar os temperos para fazer o almoço, aí seu filho, um parente, um vizinho chegou em casa: você está começando a fazer o almoço? Olha aqui que eu trouxe 1 quilo de picanha, 1 quilo de filé mignon. Vê se dá para colocar aí, fazer uma mistura. Aí o Sansão chegou com mel. Quando o seu Manoá e a dona, não sei, a Bíblia não fala o nome da mãe dele, né? Quando eles viram aquilo: meu filho, mel! Aí o Sansão: mel. Onde você arrumou esse mel? Na estrada. Aí o texto diz assim, não deu a saber aos seus pais de onde tirara o mel. Não falou para os pais que tirou do cadáver do leão. Por quê? Porque ele já tinha quebrado a primeira evidência do voto. Não podia encostar no cadáver, quanto mais pegar o mel e comer. Se não pode encostar, pode comer o mel que estava no cadáver. Já quebrou a primeira. Aí marcou o casamento, deu convite para os parentes, chegou o dia, a caravana de Dan saiu para a Filistia, começou o casamento. Aí daqui a pouco, o texto diz: fez a festa como costumavam fazer os moços do seu tempo. Ou seja, uhul! Do jeito que o filisteu celebra, nós vamos fazer. Fez a festa do jeito dos filisteus e não do jeito dos danitas. Ou seja, ao invés de influenciar a Filistia, foi influenciado por ela. E
chapou o coco e começou a contar piada. Do que come, saiu comida. A consciência dele começou a pesar e ele, doidão, não teve o filtro. Entendeu? A consciência pesou, o vinho tirou o filtro da boca dele, aí ele começou a vomitar o peso da consciência. Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. O enigma. Do que eu estou falando? Quem descobrir, eu dou um prêmio. Aí os caras, esse cara está doidão, já bebeu demais. Do forte saiu doçura, do que come saiu comida. O que ele estava falando? Do mel que ele pegou do leão morto. Quebrou a segunda característica. Aí, o casamento, conforme os pais tinham dito, não deu certo, junta Sansão os panos que sobra, volta para a tribo de Dan, divorciado, e vai morar com os pais novamente, fala, eita, nós, agora lascou, foi tudo, perdi o casamento, por que eu não ouvi meus pais, por que eu não ouvi, por que eu fui pegar aquele mel, por que eu fui tomar aquele goró, para que eu fiz isso, vida, céus, azar. Não, Sansão, você só está colhendo o que você plantou. Aí, os filisteus invadem e aproveitam aquele momento de fragilidade para fazer um ataque. E aí diz o texto, olha o versículo 19 do 14. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Já está arrumando treta que nem precisava. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Largou a mulher para trás, a mulher casou com o padrinho, um cara foi padrinho do casamento, ele largou a mulher casou com o padrinho, ele voltou para casa. Completamente fora do propósito. Mas a missão de Deus continua sendo executada, porque Deus, apesar das nossas falhas, não perde o controle da sua missão. E aí os filisteus invadem, e aí Sansão bota fogo nos campos, aí ele mata 1000 filisteus com um pedaço de osso de jumento, que ele não poderia ter pegado, porque não é um osso de jumento, não é um cadáver, ele não podia, mas como ele já tinha feito a besteira lá do leão, ele fala, né? Como diria o povo de onde eu fui criado, já está no inferno, abraça o capeta. É lógico que isso não é certo de se fazer, mas foi o que Sansão fez. Eu já peguei o mel do leão. O que custa eu pegar esse osso do jumento? Já estou todo lascado mesmo. Aí ele pega o osso do queixo do jumento e mata 1000 filisteus. Então ele já tocou no cadáver que não podia, ele já bebeu que não podia. O que é que está faltando agora? Só cortar o cabelo. Aí ele já está todo lascado mesmo, aí ele abraça o capeta, vai namorar com a Dalila, uma mulher promíscua, e ele então, né, estou no inferno, vem cá, abraçou o capeta. E aí a Dalila, mas rapaz, esse negócio da força e tal, ele fala, Dalila, quer saber? Eu já estou todo lascado mesmo. A única coisa que falta para mim é o cabelo. Se cortar o cabelo, já era. Aí a Dalila para os caras, é o cabelo. Aí os caras vêm, amarra ele, corta o cabelo dele. Aí ele, Deus. Aí o Espírito do Senhor não pode mais operar nele. Por quê? Porque ele quebrou completamente o voto. Deus pode fazer. Deus quer fazer, mas porque a gente quebra os votos, Ele não age. Aí às vezes a gente quer ver Deus agindo, e quem é o culpado? Nós mesmos.
Porque uma água não pode fluir num cano que está sujo, entupido. Então, se eu estou em pecado, como Sansão acabou de quebrar plenamente o voto, estava no inferno abraçado com o capeta. Como que Deus vai fluir numa pessoa que está deliberadamente pecando? Uma coisa é a gente viver lutando contra o pecado, tendo a consciência, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos falhos, é muito difícil servir a Deus, mas a gente está lutando contra. Outra coisa é a gente se entregar. Quer saber? Foi o que Sansão fez. Desistiu de lutar. Um dos maiores guerreiros da história de Israel, o homem mais forte que já nasceu em Israel, desistiu de lutar, porque a fonte da sua força estava no seu Deus. Mas como ele quebrou os votos, ele desobedeceu a Deus, então ele perdeu a força. Tem nada a ver com cabelo. E aí os caras pegam ele, amarram ele nas colunas do templo, provavelmente do deus Dagon, que era a maior divindade adorada, idolatrada pelos filisteus, e cospe nele, e xinga ele, e zoa dele, e ele, cabeça raspada, os 2 olhos cegos, completamente humilhado, porque é isso que a desobediência faz com a gente, é isso que o pecado faz com a gente. Quando a gente não quer lutar contra o pecado, quando a gente não quer viver para a missão de Deus, então a gente vai sendo humilhado. E aí passaram-se alguns meses, porque a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer. Não é isso? Onde é que eu já estou aí, meninos? Vocês também se perderam? Eu já estou no 16, né? 23, ó. 16, 23. Os governantes dos filisteus, os líderes, né? Se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Não, nós vamos fazer um culto para Dagon. Por quê? Porque o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Olha como é que os povos primitivos entendiam essa coisa de guerra. Quando eu entro em guerra com a outra pessoa, e nós somos pessoas diferentes, e adoramos a deuses diferentes, quando eu entro em guerra com a pessoa, é como se o meu Deus entrasse em guerra com o Deus dela. Se eu estou ganhando, é porque o meu Deus é mais forte que o dela. Essa era a compreensão dos povos primitivos. Então, além de passar vergonha pessoal, familiar e tribal, porque Sansão envergonhou a ele mesmo, envergonhou sua família, envergonhou sua tribo. Agora ele começa a envergonhar o seu Deus, porque os filisteus agora estão blasfemando contra o Deus de Israel, porque eles estão entendendo, o Deus desse cara é muito fraco, ele está aqui, ó, foi entregue nas nossas mãos, não era o Deus dele que dava força para ele, então como é que ele está aqui completamente subjugado? O Deus dele não faz mais nada. Agora, os vacilos de Sansão não só respingam na sua imagem, como da sua família ou da sua tribo, mas agora no seu Deus. E assim também somos nós, quando a gente entra nesse círculo vicioso, de ir quebrando os votos, de ir negociando, né, com o que é pecaminoso, de não viver lutando contra o que é errado. Aí a gente entra nesse funil de vergonha, de constrangimento, e o nosso nome é desonrado, a nossa família é desonrada, aí a nossa igreja é desonrada, e aí o nosso Deus é desonrado. Tudo por decisões erradas que nós tomamos. A missão de Deus vai continuar, mas a gente vive esse imbróglio complicado por nossa culpa. O povo, quando viu Sansão, louvava o deus Dagon, né?
dizendo: nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Agora virou palhaço. Agora os filisteus estão tudo zoando. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, porque já estava cego: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Onde é que está a coluna? Onde é que está a coluna? Deixa eu ver o tamanho, a grossura. Deixa eu entender como é que é o ambiente aqui. O templo estava cheio de homens e mulheres, ali também estavam todos os líderes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens, homens e mulheres. E Sansão era o palhaço que divertia todo mundo. Cadê o fortão de Israel? Cadê o Deus de Israel? Profanando o santo nome do Senhor. Você entende agora por que daqui a pouco Deus vai, pela última vez, dar a força a Sansão para ele derrubar aquele templo? Não é para honrar o Sansão, é para honrar o nome de Deus que estava sendo profanado. Deus não tem compromisso em honrar a gente não, irmãos. Ele só não pode deixar o santo nome dele ser profanado. Tem nada a ver com Sansão. É porque o nome dele começou a ser profanado. Aí, cadê o Deus dele? Sansão clamou ao Senhor, 28. Aqui é uma lição maravilhosa. E eu acho que o nome de Sansão, coisa minha, posso estar errado, vou falar isso de lápis. Pode ser que no futuro eu tenha que apagar e escrever outra coisa por cima. Mas eu acho que o nome de Sansão só está lá em Hebreus 11 como um herói da fé por causa desse verso aqui. 28. Sansão clamou ao Senhor e disse. Dentro desse clamou aqui tem reconhecimento, arrependimento, vergonha, humilhação. Clamou em que formato? O texto não descreve, mas pela ação de Deus, eu posso concluir, clamou de um jeito que agradou a Deus. Porque Deus respondeu positivamente o pedido dele. E o clamor dele era, Senhor Deus, botou Deus no lugar que ele merece. O Senhor, porque Sansão viveu nos últimos eventos como se Deus não fosse o Senhor dele. Ele viveu do jeito que ele quis, ele se tornou o seu próprio Senhor. E esse é o perigo da gente viver sendo o Senhor de nós mesmos. Por isso que é melhor a gente abrir mão do controle e deixar Deus ser o nosso Senhor. Peço-te que te lembres de mim. O Senhor lembra que eu sou nazireu? O Senhor lembra que o teu Espírito me dava aquela força? O Senhor lembra que era o Senhor que me dava aquele poder? Só mais uma vez, Senhor. Uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo. Às vezes, nos desenhos de lições infantis, o pessoal representa Sansão derrubando um templo de pedra. Aí eles pegam Sansão, botam uma corrente no braço dele, amarra numa coluna do templo de pedra, pega o outro braço, bota uma corrente na mão dele, amarra na outra coluna do outro lado. Não é esse o desenhozinho que a gente imagina? Aí ele pega as colunas pela corrente, o templo de pedra, como é o nosso hoje em dia, ou como era no dia de Jesus, aí ele puxa e cai aquele monte de pedra. É isso que a gente imagina, certo? Só que não. Nós estamos falando de 1450 anos antes de Cristo, irmão.
Aqui ninguém faz templo de pedra ainda não, aqui é barraca. O povo aqui, como é que adorava a Deus? No tabernáculo. O tabernáculo é feito de quê? De couro de bicho com um pedaço de madeira. É uma lona de circo, irmão. Que o que sustenta fica no meio. 2 pedaços de pau grosso no meio, estica aquele monte de couro costurado, faz aquela lona igual de circo, marra com as cordas lá num negócio preso no chão, estica aquela tenda. É uma lona de circo, não é um negócio de pedra. Templo de pedra é na época dos gregos. É 1000 e tantos anos depois disso aqui que o povo começa a fazer templo de pedra. Esse templo aqui ninguém faz templo de pedra não. Aqui é de madeira e couro de bicho. Então você imagina uma lona de circo, onde dois madeirão grosso no meio, sustenta aquela lona esticada. 3.000 pessoas ali embaixo. Aí o Sansão fala, onde é que está a coluna do templo, que sustenta a tenda? O cara leva ele lá, olha só. Abraçou-se as 2 colunas do meio, que sustentavam, fez força sobre elas com a mão direita e outra com a mão esquerda, abraçou as colunas e aí caiu as madeiras e a lona caiu e os filisteus embaixo. Que eu morra com os filisteus, empurrou com toda a sua força, o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou, quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Você viu que não caiu pedra em ninguém? Caiu madeira. É de madeira, gente. É madeira e couro de bicho. Entendeu? Mas uma tora de madeira mata também, né? Agora, esse versículo 30 aqui me arrebenta. E nós temos que fazer missões no poder do Espírito que nos fortalece. E o texto diz o quê? Sansão matou mais no dia que morreu do que durante toda a sua vida. Morreu cerca de 3.000 ali, né? Ele tinha matado 1.000 com o osso do jumento. Antes ele tinha matado 30 lá na treta do casamento. Mais alguns outros que não foi registrado. Talvez ele matou uns 1.500 a 2.000 durante toda a sua vida. E agora, no dia que ele morreu, ele matou 3.000. Então ele matou mais no dia que morreu do que durante toda a sua vida. E eu me lembro, quando eu leio esse versículo 30, eu só consigo me lembrar de uma cena. Um corpo aqui, ó, dentro de um caixão. Quantas vezes você já viu essa cena aqui? Um caixão aqui com um corpo dentro. De irmão, de parente de irmão, de vizinho, de gente do bairro. Como Sansão era do povo de Deus, vamos focar então só nos crentes. Quantos crentes você já viu aqui sendo velado? O corpo dele está aqui, ó, dentro da igreja. E geralmente quando o corpo dele está aqui, tem um monte de parente e amigo dele sentado aí, sim ou não? A cena que me vem à cabeça é a seguinte: tem gente que quando está aqui, no dia da sua morte, é mais missionário do que em toda a sua vida. Porque vem mais visitante na igreja no dia que ele morre do que ele conseguiu trazer durante a vida inteira que ele viveu. O cara é mais missionário no dia que ele morre do que durante toda a sua vida. É o que aconteceu com Sansão. Serviu mais a Deus no dia que morreu do que durante toda a sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixa para servir a Deus no dia da sua morte, não. Serve enquanto você está vivo. Não deixa para essa igreja lotar de visitante por causa do seu corpo aqui morto. Vamos fazer isso enquanto a gente está vivo. Ou a gente vai querer ser igual a Sansão e servir mais a Deus no dia da nossa morte do que em toda a nossa vida? A gente não pode fazer isso. É por isso que a gente precisa fazer missões no poder do Espírito.
Porque o que dava força para Sansão era o Espírito do Senhor. E o que nos fortalece hoje continua sendo o mesmo Espírito do Senhor. Portanto, nós seremos missionários no Itaim, pela força do Espírito do Senhor. Pode vir, cara. Nós faremos missão em São Paulo, pela força do Espírito do Senhor. Faremos missão no Brasil todo, pela força do Espírito do Senhor. Faremos missões até os confins da terra, porque o Espírito do Senhor nos dá poder para fazer missões. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Vamos gastar a nossa vida servindo a Deus, fazendo missões, nessas 4 dimensões, obedecendo a Deus, agradando a Deus, não tomando decisões erradas igual Sansão, para ser humilhado, sofrer, ficar angustiado, cego, não. Nós vamos aproveitar o tempo que Deus nos concede, os recursos, os dons, os talentos, as oportunidades. Ai, como Sansão desperdiçou a sua vida. Ai, como nós também desperdiçamos a nossa vida quando não fazemos missões em todo tempo, em todo lugar, de todas as maneiras. No poder do Espírito, vamos completar a missão, porque o Espírito nos fortalece. E eu me lembro de Paulo, preso em Roma, provavelmente, eu acho que era em Roma. Paulo escreve para os filipenses dizendo: eu posso suportar a prisão, eu posso passar fome, eu posso ser apedrejado, eu posso ser humilhado, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, se você se sente como Manoá, pastor, mas não está do jeito que eu queria, não está como eu gostaria, mas eu tenho frustrações, decepções, tristezas. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa força vem do nosso Deus. A nossa força não é da nossa denominação, não é da igreja que a gente frequenta, não é da camisa que a gente usa. A nossa força vem do nosso Deus. E Ele continua falando, Ele continua operando, Ele continua fazendo a missão, porque a missão é dEle. Então não perca o privilégio de fazer junto com Ele a sua missão. No poder e na força do Espírito, vamos completar a missão. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a graça de podermos viver o que nós aprendemos nessa noite. Que o Senhor abençoe todos os que estamos aqui, todos os que estão conosco pela internet, especialmente a Creuzinha, que pede pela sua saúde, a Edileide, também pela sua família. Que o Senhor abençoe o Otto, irmão da Ana Bezerra. Que o Senhor cumpra a tua vontade e a tua missão em nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, revelada a nós pelo poder do teu Espírito. Obrigado por nos mostrar a verdade. Obrigado por nos exortar em amor.
revelando a nós o teu querer, e o nosso desejo é, assim como de Sansão, que o Senhor sempre nos use para cumprir a missão do Senhor. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, somos todos Sansão. A gente erra, a gente vacila, a gente foge da tua presença, a gente quebra os votos que fizemos. Mas ainda assim, quando a gente clama, o Senhor nos responde. Obrigado, Senhor, porque os teus ouvidos continuam abertos. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor nos use de forma que te agrade e que engrandeça o teu santo nome. Que o Senhor nos faça um povo missionário, pelo poder do teu Espírito, na força que o Senhor nos concede. Que o amor do Pai nos fortaleça a cada dia. Que a graça do Filho nos empodere da consciência de que não merecemos nada. E as doces consolações do Santo Espírito de Deus possa nos fortalecer para fazermos a tua vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.